Você já sentiu uma dor que não sangra, uma angústia que aperta o peito, tira o ar e faz com que até mesmo levantar da cama pareça uma batalha impossível? Muitas vezes, quando a noite cai e o silêncio toma conta da casa, é apenas você e os seus pensamentos. E no meio desse silêncio surge uma culpa avassaladora. Nós vivemos em um tempo onde somos cobrados a estar sempre felizes, sempre fortes, sempre vitoriosos. E, infelizmente, muitas vezes ouvimos dentro das nossas próprias igrejas que a tristeza profunda, a angústia ou até mesmo a depressão são sinais de fraqueza espiritual. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Isso é falta de oração", "Crente não fica triste", ou "Você precisa ter mais fé". E essas palavras, em vez de curar, ferem ainda mais. Elas fazem você se sentir esquecido por Deus. Mas eu quero começar este vídeo olhando nos seus olhos e dizendo uma verdade libertadora. A sua dor não anula a sua filiação. Estar triste não significa que Deus te abandonou. A Bíblia, a própria palavra de Deus, não esconde a dor humana. Ela não é um livro apenas de heróis invencíveis, mas de homens e mulheres de carne e osso que, assim como eu e você, enfrentaram o vale da sombra da morte. Hoje, nós vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir o que Deus realmente diz sobre a tristeza. Vamos ver que grandes homens de Deus, gigantes da fé, desejaram partir desta vida, porque a dor era insuportável. E o mais importante, vamos ver como Deus respondeu a eles. Ele não respondeu com um julgamento, ele não respondeu com gritos. A resposta de Deus para a alma aflita é surpreendente. Se você sente que sua alma está ferida hoje, fique comigo. Deus preparou uma palavra de bálsamo para o seu coração. Se você crê que Deus tem uma cura para as emoções e que Ele não abandona seus filhos na angústia, declare sua fé agora. Digite nos comentários: "Deus é o meu refúgio e fortaleza", e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. Para entendermos como Deus enxerga a nossa tristeza, precisamos olhar para Davi. Sim, o rei Davi, aquele que derrotou o gigante Golias, o grande guerreiro, o homem que a própria Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Se existia alguém que tinha intimidade com o Senhor, esse alguém era Davi. Mas você já parou para ler os Salmos com atenção? Muitos imaginam Davi sempre cantando e dançando, mas boa parte dos Salmos foi escrita com lágrimas. Davi enfrentou traições, perseguições da própria família, solidão e medo. E ele não escondia isso. Ele não colocava uma máscara de santidade quando ia orar. Pelo contrário, ele derramava sua angústia sem filtros diante do altar. No Salmo 6, versículo 6, ele escreve: "Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas." Perceba a profundidade disso. Ele diz que chorava tanto que a cama ficava encharcada. Em outro momento, no Salmo 42, ele conversa com ele mesmo: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?" Davi nos ensina uma lição preciosa aqui. A cura começa pela honestidade. Deus não quer ouvir uma oração decorada e bonita se o seu coração está em pedaços. Ele quer a verdade. Ele quer que você chegue e diga: "Pai, está doendo. Pai, eu não estou aguentando." A fé de Davi não impedia a tristeza, mas a fé dele transformava o lamento em diálogo. Ele sabia que, mesmo no fundo do poço, havia alguém ouvindo. A tristeza de Davi não o afastava de Deus, ela o empurrava para mais perto dos braços do Pai. E se Deus acolheu o choro de Davi, Ele também acolherá o seu. Se essa palavra falou ao seu coração e você sente que precisa ser verdadeiro com Deus hoje, escreva nos comentários: "Senhor, sonda o meu coração e cura a minha alma. Amém." Se Davi nos ensinou a derramar lágrimas, o profeta Elias nos leva a um lugar ainda mais profundo: o esgotamento total. Talvez você conheça Elias como o profeta do fogo, aquele que desafiou reis e viu milagres sobrenaturais. Mas a Bíblia, na sua honestidade brutal, nos mostra o capítulo seguinte à vitória. Em 1 Reis 19, vemos Elias fugindo. Ele estava ameaçado, com medo e fisicamente destruído. Ele caminhou um dia inteiro pelo deserto, longe de tudo e de todos. E o que esse gigante da fé fez? Ele se sentou debaixo de uma árvore e fez um pedido chocante. Ele pediu a morte. Ele olhou para o céu e disse: "Basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais." Pare e pense nisso por um segundo. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento olhou para Deus e disse:
Eu não aguento mais. Para mim, acabou. Elias estava enfrentando o que hoje muitos psicólogos chamariam de um profundo burnout, ou depressão. A carga emocional era muito pesada, o cansaço físico era extremo, a esperança havia sumido. Muitas vezes, nós nos sentimos exatamente como Elias, cansados de lutar, cansados de ser fortes o tempo todo, cansados de esperar por uma mudança que parece nunca chegar. E nesse momento, o diabo tenta soprar no seu ouvido que você fracassou, que você não tem valor, mas a história de Elias está na Bíblia justamente para provar o contrário. O seu momento de maior fraqueza não define quem você é para Deus. O fato de você querer parar não significa que Deus desistiu de você. Elias achou que era o fim, mas Deus estava apenas preparando um novo tipo de encontro. Se você sente que suas forças se esgotaram, mas ainda assim você crê que Deus é quem sustenta a sua vida, comente aqui embaixo: Deus, renova minhas forças e glorifique ao Senhor. E aqui acontece algo extraordinário. Como você reagiria se alguém em quem você investiu tanto dissesse, eu desisto? Provavelmente, nós daríamos um sermão, diríamos, Elias, onde está sua fé? Você viu fogo cair do céu ontem, como pode estar com medo hoje? Levantas a cabeça? Mas Deus não é como nós. Deus olhou para aquele homem quebrado no deserto e não viu falta de fé. Ele viu um ser humano no limite. Deus não enviou um raio para punir Elias. Ele não enviou uma voz trovejante para dar uma bronca. A Bíblia diz que Elias deitou e dormiu. E então um anjo o tocou e disse apenas, levanta-te e come. Olha que cuidado impressionante. Deus preparou pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Deus tratou primeiro do corpo de Elias. Antes de tratar o espírito, antes de dar novas missões, Deus garantiu que ele dormisse e comesse. Por 2 vezes o anjo o acordou para comer e o mandou dormir de novo, dizendo, a viagem é longa demais para ti. Isso nos ensina algo poderoso. Deus respeita a nossa humanidade. Às vezes, o que chamamos de crise espiritual é, na verdade, nosso corpo e mente gritando por socorro. Deus não está exigindo que você seja um super-herói incansável. Ele sabe que somos pó, ele sabe que a viagem é longa. Talvez a resposta de Deus para a sua angústia hoje não seja uma grande revelação mística, mas um convite simples para se cuidar, para descansar nos braços dele, para procurar ajuda, para dormir, para se alimentar, para respirar. Deus não despreza a sua necessidade física e emocional. O cuidado dele começa nos detalhes, no pão e na água, no sustento diário que te permite ficar de pé mais uma vez. Se você sente esse cuidado do Pai sobre a sua vida, mesmo nos dias difíceis, declare com gratidão nos comentários. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e sustento diário. Glória a Deus. Nós falamos de Davi, falamos de Elias, mas há alguém ainda maior que entende a sua dor. Alguém que não apenas viu o sofrimento de longe, mas desceu e o vestiu como uma roupa. Vamos viajar agora para o jardim do Getsêmani, a noite em que Jesus foi traído. Muitas vezes pintamos Jesus como alguém intocável, flutuando acima dos problemas humanos, mas a Bíblia nos mostra um Jesus profundamente humano naquela noite. Mateus 26:38 registra uma das frases mais impactantes de todas as Escrituras. Jesus diz aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Pare e absorva isso por um segundo. O Filho de Deus, o próprio Criador, confessou estar sentindo uma tristeza mortal. Ele estava angustiado, apavorado, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros. Lucas, que era médico, relata que a angústia de Jesus foi tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue. Isso muda tudo. Se Jesus, que era perfeito e sem pecado, sentiu uma tristeza mortal, então sentir tristeza não é pecado. Sentir angústia não faz de você um mau cristão. Pelo contrário, faz de você alguém parecido com Cristo em sua humanidade. No Getsêmani, Jesus santificou a nossa dor. Ele mostrou que é possível ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo estar com o coração em pedaços. Ele sabe o que é a solidão, pois seus amigos dormiram enquanto ele chorava. Ele sabe o que é o medo do futuro. Quando você chora no seu quarto, você não está chorando para um Deus distante e frio. Você está chorando para um Deus que tem cicatrizes. Um Deus que diz, eu sei como dói. Eu estive lá. A sua dor não assusta Jesus. Ela atrai a compaixão dele. Se você se sente consolado em saber que Jesus entende a sua dor e nunca te julga por ela, escreva com fé nos comentários. Jesus,
Obrigado por entender a minha dor e nunca me abandonar. Amém. Sabendo que Jesus entende a nossa dor, precisamos abraçar uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Muitas vezes, quando a tristeza bate, o nosso instinto é nos isolarmos. Achamos que Deus está decepcionado conosco, que Ele virou as costas até que a gente melhore e volte a sorrir. Mas o Salmo 34, versículo 18, diz exatamente o contrário. Ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Preste atenção na palavra, perto. A religião humana muitas vezes diz que Deus só está perto dos vitoriosos, dos que estão gritando de alegria no topo da montanha. Mas a palavra de Deus garante que Ele tem um endereço preferido. Ele habita próximo a quem está com o coração quebrado. Deus não espera você se consertar para chegar perto. É justamente na sua quebra, no momento em que você se sente em pedaços, que a presença dele se torna mais real, mesmo que você não a sinta. O salmista Davi, no Salmo 23, fala sobre andar pelo vale da sombra da morte. Perceba que é um vale de sombra, e sombras não podem te machucar. E perceba também que ele diz: ainda que eu ande pelo vale. O vale é um lugar de passagem, não é a sua morada final. Você está apenas atravessando. E a melhor notícia não é que o vale vai acabar, embora ele vá. A melhor notícia é o que Davi diz em seguida: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A cura para a tristeza profunda não começa com a ausência de problemas, mas com a certeza da presença de Deus. Ele está caminhando de mãos dadas com você nessa escuridão, guiando seus passos até a saída, mesmo quando você não consegue enxergar um palmo à frente. Você não está caminhando sozinho. Nunca esteve. Se você crer que Deus está caminhando com você, mesmo nos dias difíceis, e que Ele jamais te deixará, digite com fé: o Senhor está perto de mim e nele confio. Glória a Deus! Para encerrar este vídeo, preciso te dar um conselho de amigo e de irmão. Deus é poderoso para curar instantaneamente? Sim, Ele é. Mas Deus também age através de processos, de pessoas e da sabedoria. Lembre-se que Lucas, o autor de um dos evangelhos, é chamado por Paulo de o médico amado. A Bíblia não condena a medicina. Ela a vê como um instrumento de cuidado. Buscar ajuda profissional, fazer terapia ou tomar medicamentos quando necessário não é sinal de falta de fé, é sinal de humildade e sabedoria. Às vezes, Deus vai usar a oração para curar o seu espírito e um médico para ajudar a equilibrar a química do seu corpo. As duas coisas caminham juntas. Não carregue esse peso sozinho por orgulho ou medo do julgamento alheio. Peça ajuda a Deus, mas peça ajuda aos homens também. Eu quero olhar por você agora. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Tu conheces este filho e esta filha que está assistindo agora. Tu sabes quantas noites foram passadas em claro, quantas lágrimas foram derramadas no travesseiro. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de morte, toda a opressão, toda a angústia que tem tentado sufocar essa vida. Visita este quarto agora com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Eu peço, Senhor, arranca a culpa. Mostra para essa pessoa o quanto ela é amada, preciosa e insubstituível. Renova as forças como as da águia. Coloca pessoas certas no caminho dela para ajudar. Que hoje seja o marco de um novo tempo, o início da cura e do refrigério. Nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós declaramos que amanhã chegou. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo, que é a cura real, enche a sua casa hoje. Se essa oração falou ao seu coração e você quer continuar recebendo palavras de fé e encorajamento, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E por favor, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa mensagem de esperança para outras pessoas que também precisam de consolo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.